Pessoal, bom dia mais uma vez. É um prazer estarmos hoje aqui iniciando a nossa quinta sessão de palestras da disciplina Evolução Urbana, com alguns convidados. Hoje nós temos também o prazer em receber o professor Holanda, uma das referências principais que a gente sempre tem comentado nas aulas e nas discussões sobre os aspectos morfológicos, configuracionais que integram o debate vinculado a essa leitura da transformação das cidades ao longo do tempo. Acho que o professor Holanda dispensa apresentações, vocês devem conhecê-lo não só pela literatura, mas certamente por outros contatos em disciplinas. É um dos mais proeminentes pesquisadores de arquitetura no país, é o inaugural da sintaxe, nós podemos falar desse jeito, né, professor? Eu vim para Podemos. Brasília por conta do professor Holanda e de toda a trajetória que ele tem nesse campo. Então, queria agradecer, professor, muito obrigado pelo seu tempo, por essa nossa sessão. Tenho certeza que será muito rico para os alunos, até porque eles verão a versão original daquilo que eu comentei de alguma forma nas aulas, e é sempre muito mais interessante quando a gente vê o que é esse conteúdo conforme foi concebido. Professor, a palavra é sua, e aí Maravilha. ao longo, só reforçando com os alunos, façam as perguntas, anotem, aí no final da apresentação nós teremos aquele momento do debate, tá certo? Então, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Tá. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estou com o celular ligado e com a bateria carregada aqui ao lado. Qualquer problema na transmissão, você me avisa, Valério. Tá bom, aviso sim. Obrigado. Bom, de qualquer forma, pessoal, bom dia a vocês que estão assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite, se por acaso virem em outro momento, a gravação posterior. Primeiro, eu queria agradecer o convite de Valério para trocar essas ideias com vocês, fazer essa conversa em cima de temas que são os temas que estão mais me motivando recentemente. Vocês, na verdade, vão ver uma palestra, uma conversa que é mais teórica do que empírica, porque são problemas epistemológicos que têm me inquietado, digamos assim, nos últimos tempos. Em segundo lugar, eu queria dizer que esse trabalho é fruto de um trabalho coletivo, como a professora Maria Elaine Kohlsdorf, 2 semanas atrás, comentava com vocês também. Um trabalho coletivo de um grupo de pesquisa longevo, talvez dos mais longevos do CNPq, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, desde 1986, portanto, o nosso grupo tem 36 aninhos de fundado, com atividades de ensino, pesquisa, extensão também, ininterruptos desde então. Em terceiro lugar, enfim, uma curiosidade, vocês são moços, vocês não viram, pelo menos não viram no lançamento, o filme cujo título inspira este daqui. É um faroeste spaghetti, daqueles faroestes italianos, dirigidos pelo Sérgio Leone, e o título original do filme é O Bom, o Mal e o Feio. Isso no original em inglês, The Good, the Bad and the Ugly, porque no Brasil ele foi exibido como Três Homens em Conflito. Enfim, o título verdadeiro, O Bom e o Belo, vocês vão entender por quê, mas é uma brincadeira também com esse título do filme, que é maravilhoso, excelente filme do Sérgio Leone. Okay? Aqui, deixa eu... demorou um pouquinho, mas vamos ver. Um prólogo. Eu falei que seria uma abordagem mais epistemológica, então, meio que essas duas frases sintetizam um pouco as ideias. O que é que a gente vai fazer com você? Vai conversar sobre os fatos, vamos aos fatos, mas também sobre os desejos, vamos aos desejos. E essas duas perguntas que deflagraram essa preocupação, quão boa é uma teoria e quão verdadeiros são os desejos, são perguntas que não fazem sentido. E esse diagrama, que eu hesito um pouco em mostrar, mas findo optando por mostrar para vocês, porque ele é extremamente prolixo e eu não consegui ainda definir, desenhar, formatar uma versão com menos informação, esse diagrama sintetiza um pouco o que a gente vai conversar. Na parte de cima, a gente trata da ciência, cujo objetivo essencial na leitura que eu faço é descrever a realidade como ela é.
E abaixo a gente trata da ética, cujo sentido ou cuja natureza é a natureza do mundo não como é, mas do mundo como deve ser. E, por isso, o mundo do desejo ou o mundo do projeto. De cima para baixo e de baixo para cima são os inputs que levam, finalmente, ao projeto de arquitetura ou a sua análise e a sua avaliação. Okay? Então, não vou mais dizer informações sobre esse diagrama, a gente vai voltar a ele repetidas vezes ao longo da nossa conversa. Mas, primeiro, eu queria colocar para vocês como é que eu arrumo na minha cabeça as vertentes teóricas em arquitetura. Para mim, há duas. Duas vertentes em teorias de arquitetura, e em vermelhinho eu estou mostrando para vocês a minha predileção. No nosso grupo de pesquisa, cada um de nós tem a sua predileção de investigação. Vocês tiveram uma explanação 2 semanas atrás de Maria Elaine, onde ela expôs a sua entrada, mas ela fez mais do que isso, ela expôs esse marco teórico, esse marco geral teórico-metodológico que a gente criou no grupo de pesquisa, né, que diz respeito, nessa parte de baixo desse diagrama, ao estudo dos efeitos, ou seja, como é que a arquitetura impacta as pessoas. Para nós, ela tem um impacto no meio ambiente e ela tem um impacto nas pessoas. E nas pessoas, no meu caso, eu proponho o que eu chamo de um modelo de 8 funções, 8 aspectos de desempenho. Maria Elaine falou também que essa é uma abordagem dimensional ou relacional. Por quê? Porque a gente estabelece relações entre a arquitetura e a satisfação ou não de expectativas sociais das pessoas. Okay? Então, por um lado, você tem arquitetura, por outro lado, você tem gente. E o que vocês estão vendo neste quadrinho aqui abaixo à direita são os 8 aspectos de desempenho com os quais eu trabalho desde 2007, quando eu apresentei um texto no encontro da Ampur em Belém, chamado Arquitetura Sociológica. Apresentei no Enampur, depois foi publicado na RBU, e depois, ato contínuo, foi publicado em inglês na Journal of Space Syntax. Nós vamos voltar a isso, mas o que é que são os aspectos sociológicos do desempenho dos lugares? Eu esboço isso em termos de 2 perguntas. Primeira, como a configuração da arquitetura, cheios vazios e suas relações, implica maneiras de indivíduos e grupos, classes sociais, gêneros, gerações, localizar-se no espaço e se mover por ele, e, consequentemente, possibilidades e restrições para encontros e esquivanças, para a visibilidade do outro e para a constituição de estruturas sociais, sintaxe da arquitetura. Então, essa é a pergunta, ao fim e ao cabo, que nos interessa, é entender como a arquitetura constitui a vida, a nossa vida, como a arquitetura constitui modos de vida e estruturas sociais, portanto. Mas não é só, porque não é só a configuração, tem a segunda parte, que eu chamo de semântica da arquitetura, e tomo liberdade ao utilizar e empregar esses 2 termos, cuja pergunta é: como o tipo, quantidade e localização relativa das atividades no espaço e no tempo implicam padrões de utilização dos lugares. São rótulos que se superpõem à configuração do lugar. Né? Rótulos tipo casa, templo, loja, Congresso Nacional, etc. É o que a gente chama de semântica da arquitetura. Isso não é original, pode ser original nos termos que vocês estão ouvindo, mas não é original na essência. Aqui embaixo vocês têm essa que eu chamo nobre genealogia, são esses gigantes sobre cujos ombros a gente trabalha. Jacobs, Alexander, Rapoport, etc. Vocês têm todos anotados aí. Mas isso é novo? O nosso modelo de 8 funções? Não, não é novo. Porque se a gente voltar para trás, a gente vai ver que Vitruvius também considerou a arquitetura via um modelito de desempenho. No caso dele, eram 3 funções e eu traduzi com liberdade firmitas, comóditas e venustas, como sendo solidez, conforto e beleza. Mais recentemente, Bill Hiller e Adrian Lima, num texto clássico chamado Arquitetura como Disciplina, de 1976,
Eles conceberam um modelo de 4 funções, e aqui também estou traduzindo os aspectos de uma forma livre: funcionais, bioclimáticos, econômicos e expressivos simbólicos. Bill e Adrian dizem que a arquitetura ela tem filtros, ela trabalha com filtros que findam por definir, né, um desempenho, né, filtros funcionais, enfim. Quando você desenha uma casa ou quando você pensa um bairro, a configuração é um filtro pelo qual as funções são definidas neste bairro. Ou é um filtro pelo qual você filtra os aspectos bioclimáticos que vão interferir na nossa pele pela temperatura, na nossa visão pela luz e assim por diante. Okay? Então, é o modelo de 4 funções do Bill. Esse texto faz parte de uma coleção de textos precursores da teoria da sintaxe espacial dos anos 1970. A expressão sintaxe espacial, Valério possivelmente já comentou com vocês sobre isso, ela surge pela primeira vez em 76, num texto que não é este aqui, mas é um texto que chama exatamente Space Syntax, sintaxe espacial. E o modelo de 6 funções, que é o modelo utilizado por Marie-Elaine e por Günter Kohlsdorf. Marie-Elaine já explanou e conversou com vocês sobre ele, que eu também listo e agora textualmente a partir do livro que Marie-Elaine e Günter publicaram. Eu tive a honra de ser o editor em 2017, ensaio sobre o desempenho morfológico dos lugares. Okay? Bom, dito isto, eu vou também apresentar para vocês um conceito de capitais, que é um conceito com o qual também eu venho trabalhando desde que eu li o fascinante livro de Pierre Bourdieu, A Distinção. O que Bourdieu diz é isso: nós vivemos a mobilizar, materializar, concretizar, objetivar, e a palavrinha que eu gosto mais é encenar capacidades, meios, ativos, recursos, poderes, capitais, que é o que ele chama de vários tipos e de muitas maneiras. Ok? Se a gente pegar a teoria sociológica tradicional, particularmente aquela na vertente marxista, o que a gente encontra tradicionalmente são 2 estruturas que constituem a sociedade, e denominadas aproximadamente nesses termos: uma infraestrutura de produção de bens e serviços, e que envolve o que eu chamo, seguindo Bourdieu, o capital econômico, e uma superestrutura política e ideológica. Okay? Essas são as 2 macroestruturas, e eu vou passear muito rapidamente por elas, só para vocês verem em que contexto eu coloco depois o que eu adiciono a essas 2 estruturas. O capital econômico diz respeito, obviamente, à produção, circulação, distribuição, consumo de bens e mercadorias. E vou mostrar para vocês apenas algumas imagens que ilustram o modo de produção feudal, onde você tem um pequeno conjunto de sujeitos dentro de ateliês de produção artesanais que respondem a demandas de um mercado muito restrito, praticamente o mercado da vizinhança, e que caracteriza esse modo de produção. Vejam que eu vou comentar essencialmente como é que se dá o que nos interessa: o arranjo de corpos no espaço, em número e em tipo, e em comportamento e em desempenho. Okay? Então, um pequeno número de produtores diretos, proprietários dos seus meios de produção, em pequenos ateliês de ofício. Com a Revolução Industrial, a gente tem uma modificação radical nesse panorama, porque você tem agora a expropriação dos meios de produção. Os trabalhadores não são mais donos de suas ferramentas, né? Nem do seu espaço onde se dá a produção, mas a sua concentração enorme em grandes unidades produtivas, que são as fábricas da primeira Revolução Industrial, que se dá primeiramente na Inglaterra em meados do século XVIII. A segunda Revolução Industrial tem transformações tecnológicas, como, por exemplo, o motor de combustão interna e a eletricidade, que se dá no final do século XIX, mas para nós, essencialmente, o que interessa é uma transformação radical da gerência desse processo. Então, para utilizar os termos de Bourdieu,
antes do Taylorismo-Fordismo, que caracteriza a segunda Revolução Industrial, os trabalhadores ainda detinham um conhecimento muito grande daquilo que estavam fazendo, dos processos de trabalho. Com o Taylorismo, eles são despossuídos desse conhecimento e a produção se transforma numa produção quase absolutamente mecânica, sem qualquer especialização. É muito interessante como Chaplin, por exemplo, no clássico filme dele, Tempos Modernos, caricatura, né? Ele faz uma caricatura dessa produção nessa cena emblemática do filme. Toda a administração e controle do processo de produção se dava pela administração centralizada agora em pessoas especializadas nessa gerência, né, da fábrica. A Revolução Industrial 3.0 é quando o computador e o processamento de dados entram em cena e se dá mais ou menos em meados do século XX. Aí você tem toda uma fase uma nova fase, que alguns dizem, inclusive, que é uma nova fase do capitalismo de acumulação flexível, onde essa capacidade aumentada de processamento de dados permite uma flexibilização da produção no sentido de um controle muito mais rigoroso dos insumos, das matérias-primas e do produto final, né, em termos de organização, armazenamento e distribuição. E, finalmente, a indústria 4.0, né, que, enfim, aparece pela primeira vez a expressão em torno de aproximadamente 2010, onde o sujeito sai de cena. Cadê as pessoas? Cadê os trabalhadores? Né? O que você tem agora é um investimento altíssimo no capital fixo e um rebaixamento em termos de importância do capital variável, ou seja, a mão de obra, que cada vez mais refere sujeitos especializados. A tal ponto que Shoshana Zuboff, por exemplo, nesse livro muito interessante, diz que nós estamos diante de uma nova fase do capitalismo agora, que ela chama capitalismo de vigilância, ou capitalismo da informação, como eu prefiro. Eu disse vigilância porque alguns autores traduzem o título do livro da Shoshana dessa maneira. Surveillance é uma palavrinha chata de traduzir. Mas eu prefiro, e é isso que está no espírito, o capitalismo da informação. Porque agora o que você tem, você não tem mais as maiores firmas do mundo lidando com produção de bens materiais. Não. Você tem as firmas gerenciando, mediante aplicativos extremamente sofisticados, rigorosamente controlando o tempo e o espaço dos trabalhadores diretos, né? E talvez agora a máxima, ao contrário da máxima marxista do século XIX, que era trabalhadores do mundo univos, o que a gente tem agora essencialmente é isso, trabalhadores do mundo separai-vos, né? Torna-se cada vez mais difícil a organização dos trabalhadores em função da sua atomização no espaço. E, curiosamente, a posse imediata dos meios de produção volta ao trabalhador. Então, a gente tem uma neo-idade média, pelo menos nesse aspecto, porque as pessoas são donos de sua bicicleta, de sua moto, do seu carro, nessa que alguns chamam uberização do trabalho, né? O capital político, seguindo agora na lista dos capitais, é o capital que diz respeito à capacidade nossa de tomar ou influenciar decisões, poder sobre nós mesmos, poder sobre os outros, como, por exemplo, nos movimentos sociais, dos trabalhadores sem teto, como, por exemplo, nas jornadas de 2013, ou nessa manifestação contra o machismo, na Marcha das Flores, na Esplanada dos Ministérios, em 2016, ou mudando agora para a democracia representativa, o momento em que a Constituição Cidadã foi homologada em 1988, essa é uma imagem histórica de Ulisses Guimarães, né? O capital ideológico, e aqui eu ouso fazer uma pequena mudança na abordagem de Bourdieu. O capital ideológico, como eu o caracterizo, diz respeito a teorias, regras práticas que são universais. E aí eu gosto de citar Freud. Freud diz que a gente, nos últimos 300, 400 anos, recebeu 3 pauladas feias na nossa autoestima. Primeiro, a gente não é o centro do universo.
como Copérnico mostrou no século XV. Segundo, a gente tem um ancestral comum, né? O Homo sapiens e o chimpanzé têm um ancestral comum há 6 milhões de anos atrás. Terceiro, cada um de nós individualmente, inclusive a contribuição do Freud, não é o que pensa que é. Porque, na verdade, nós somos, não é? A nossa identidade está no inconsciente profundo, em camadas do inconsciente que são comumente inacessíveis, que só são acessíveis via procedimentos psicanalíticos especiais. E aí a gente podia acrescentar que tampouco as sociedades são o que pensam que são, né? A gente tem, enfim, toda uma construção com construtos ideológicos que pintam para nós, sociedade, um quadro que não exatamente corresponde à realidade dos fatos. O Harari comenta como essas regras práticas que, embora surgidas em nichos culturais específicos, foram aceitas mundialmente em escala cada vez maior. E isso é um ponto que Harari frisa no seu trabalho, e que permitem campeonatos mundiais, né, de xadrez, de tênis, de futebol, enfim, e o maior de todos, as Olimpíadas. Se não fossem essas regras convencionais, históricas, mutáveis, porém que são aceitas universalmente, a gente não poderia ter esses eventos. E, finalmente, o capital cultural. Agora nós não estamos no campo das ideias globalmente aceitas, né? Planetariamente aceitas, mas em nichos, na verdade. O capital cultural diz respeito a línguas, valores, hábitos, artes particulares, por exemplo, a literatura de Machado de Assis, ou os rituais dos povos originários do Brasil, ou os rituais de origem de matriz africana, ou o islamismo, ou o judaísmo, ou o catolicismo, ou vestimentas, adereços de cabeça, como, por exemplo, esses adornos de cabeça de um guerreiro pataxó, ou a mitra do Papa, ou a coroa da Rainha da Inglaterra, ou esse turbante indiano, ou o cocar de Montezuma, cujo original, até hoje, diga-se de passagem, o México não conseguiu ter de volta. Ele está no Museu de Etnologia de Viena, na Europa. E vocês podem se perguntar, seguindo a trilha de Bourdieu, e o capital simbólico? Eu não trato do capital simbólico especificamente, porque, para mim, é o seguinte: esse carro, ele é a encenação, obviamente, do capital econômico do seu proprietário, mas ele é também uma representação de seu status, né? Portanto, ele não só constitui a encenação do capital econômico, mas ele diz algo sobre. Ele é um símbolo de status daquele que o possui. Assim como a encenação, né? E quando eu digo encenação, eu estou encenando capitais. Encenar o capital político, da Marcha das Flores, na Esplanada dos Ministérios, tem também uma conotação simbólica. Assim como, né, você curtir os filmes de Tarantino, e esse aí é Pulp Fiction, possivelmente vocês devem ter visto, curtir, gostar dos filmes de Tarantino é o capital cultural, não é uma encenação do capital cultural, mas é também, né, a representação do que eu sou em sociedade. Então, tudo isso, capital econômico, simbólico, político, ideológico, cultural, constitui o que Pierre Bourdieu vai chamar de hábitos. O hábito é esse conceito síntese, que significa maneiras, formas de ter, pensar, sentir e agir, que posiciona cada um de nós num ponto preciso da escala social. Mas há um silêncio de sarcófago, e essa expressão eu gosto muito, vem de Nelson Rodrigues. Há um ruído, não é? Um silêncio ensurdecedor, se vocês quiserem dizer a mesma coisa de outra maneira, aqui embaixo. E que silêncio é esse, né? O que é que Bourdieu não trata com autonomia, que a nós deveria ser tratado? Ele não trata a estrutura socioespacial. E essa é uma contribuição que vem direta da teoria da sintaxe espacial, ou seja, a maneira pela qual
nós nos organizamos em termos de sistemas de encontros e esquivanças. E a maneira pela qual nós os organizamos os lugares dentro dos quais esses sistemas de encontros e esquivanças são encenados constituem uma macroestrutura social que, para nós, tem o mesmo status, merece a mesma importância analítica que a infraestrutura de produção de bens e serviços e a superestrutura político-ideológica. Okay? E o que eu vou propor é que essa estrutura socioespacial ela é constituída por 3 tipos de capitais que vale a pena a gente especificar: o capital social, o capital espacial, o capital edilício. Vamos ver cada um deles. O capital social diz respeito, como eu falei, a sistemas de encontros e esquivanças que se realizam no espaço e no tempo. A gente vai comentar sobre a dimensão tempo também. Quem, com quem, quantos, fazem o quê, onde, quando, durante quanto tempo. Tudo isso caracteriza uma sociedade. Tudo isso caracteriza também um modo de vida. Essa sociedade, como eu chamo, né, me inspirando em Bill Hiller e Juliane Hanson, a sociedade como artefato. Nós somos um artefato, né, identificável, padrões de corpos no espaço que são claramente identificáveis. Ok? E aí essa imagem, vocês vão achar curioso que eu ponha uma imagem de Stanley Kubrick, do filme 2001, Odisseia no Espaço, quando Kubrick, seguindo toda uma literatura, marca o início do Homo sapiens como sendo a criação do instrumento, ou seja, a extensão da mão por uma ferramenta. Essas cenas iniciais são absolutamente fascinantes. Porém, muitos outros autores acusam essa vertente de dizer que nós somos o que somos, nós somos Homo sapiens a partir da invenção do instrumento, como economicista. Por exemplo, essa coisa linda, eu acho, do André Lerroy-Gourhan, né, que é um antropólogo e um arqueólogo, quando ele fala o fato humano por excelência é talvez menos a criação do instrumento, e ele foi específico, preciso, que é a domesticação do tempo e do espaço, quer dizer, a criação de um tempo e de um espaço humanos. Harari vai na mesma direção e chama atenção para o fato de que o animal social, desenvolveu, a partir da Revolução Cognitiva de 70 mil anos atrás, as possibilidades de cooperação entre um grande número de estranhos. E, desde então, o que nós fazemos em sociedade no planeta inteiro é ampliar esse âmbito de relações entre estranhos. E foi a linguagem e a revolução cognitiva que permitiu isso 70 mil anos atrás. Ou seja, voltando a Lerroy-Gourhan, eu agora posso, na minha fala e no meu pensamento, eu posso referir a outro, não apenas o aqui e o agora, mas o ontem e o amanhã, mas também noutros lugares que não nos lugares onde nós estamos presentemente na hora da fala. Okay? E, finalmente, Dennett fala que a nossa compreensão torna-se possível pela entrada em cena muito recentemente em termos evolucionistas, 70 mil anos atrás, de um outro repetidor evolucionista, que ele chama de unidades de informação culturalmente transmitidas, e adota o termo que vem de Richard Dawkins, os memes. Portanto, essas são as formas que a gente adota de caracterização da sociedade humana como tal. E vou apenas exemplificar rapidamente, algumas instâncias de capital social. Tomando um polo extremo e depois outro, vocês vão ver, que é, inicialmente, essa cena de um filme de Kim Ki-duk, da Coreia do Sul, de 2003, que é a história de um monge que vive nesse mosteirinho aqui, flutuante, num laguinho isolado entre altas montanhas. Em outras palavras, pela nossa definição, o capital social deste sujeito social é nulo, é zero. Porque ele não encontra com ninguém na sua vida cotidiana. Eventualmente, se vocês virem o filme, vocês vão ver que ele é muito esporádico isso. Então, praticamente é nulo. Ele é um eremita, ele vive completamente isolado, né? Ele encena, é claro, um capital econômico e, fundamentalmente, é a razão de ser de ele estar ali naquele momento, ele encena um capital cultural, a sua denominação religiosa. Okay? No outro polo,
a gente tem na praia de Copacabana a missa do Papa Francisco nas Jornadas da Juventude de 2013, engolendo água, que reuniu 3,2 milhões de pessoas. Sempre digo para vocês, se vocês encontrarem uma imagem que reúna no mesmo local e no mesmo tempo 3,2 milhões de pessoas, mais do que isso, por favor, mande para mim, que eu substituo essa pela que vocês me enviarem. E pelo meio do caminho, toda uma série de padrões de encontros, como, por exemplo, esse encontro de um grupo de turistas, nós, 1976, na Itália, que encontra esse casal de idosos que está no espaço público da rua. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, em termos de sistemas de encontros, a família nuclear, neste caso, ela é diluída na coletividade. O que preside fundamentalmente a relação das pessoas é a sua inserção nessa microcomunidade onde a família nuclear está inserida. E de tal forma que, fisicamente, inclusive, isso também se mostra na explosão da casa dentro da vila. Isso aqui é uma rua, isso é um espaço público. Então, repara que coisa incrível. A cozinha dele está aqui, a sala está do outro lado da rua e o quarto está ali em cima. E essa porta dá acesso a uma outra unidade domiciliar. Ou seja, a família nuclear se dilui social e fisicamente na vila como um todo. A mesma coisa acontecendo, por exemplo, em Taos, na cultura pueblo. Reparem como é importante essa abordagem histórica, né, e transcultural. A gente aprende muito, na verdade, é condição sine qua non, e, aliás, vocês estão na disciplina que trata exatamente disso, porque vocês estão na disciplina chamada evolução urbana. Aqui você tem o mesmo tipo de coisa. Os etnógrafos são unânimes em comentar, primeiro, que é a sociedade mais igualitária que o registro etnográfico já conseguiu identificar. É a sociedade da cultura pueblo, no atual sudoeste dos Estados Unidos, que é pré-Colombo, né? E cuja inserção, cuja sociabilidade se dá na vila, fundamentalmente. A tal ponto que vocês também, como em Cisternino, reparem, e aqui não houve nenhuma influência cultural, obviamente, nem para um lado nem para o outro, né? Uma família nuclear pode ocupar essa casa, mais essa, mais aquela, ou por outra, esta célula, né? Mais essa, mais aquela, ou essa, mais essa, mais aquela, ou essa, mais essa, mais essa, e assim por diante, e a coisa muda no tempo. Assim como a socialização das crianças se dá na vila e não na família nuclear. Okay? E agora vamos para outro exemplo, o exemplo de Copacabana, que é um exemplo onde nós temos muitos sujeitos sociais e diversos, morando e interagindo no espaço público, nos mesmos lugares, né? Praticamente 24 horas por dia e 7 dias por semana. A gente vai voltar a Copacabana. Aqui a gente também tem muitos, porém numa situação, um sistema de encontros completamente diferentes. Porque, primeiro, há uma uniformização social. Primeiro, trata-se de sujeitos sociais de mesmo perfil. Você tem shoppings, inclusive, que são shoppings mais chiques, shoppings de classe média, shoppings mais populares. São similares. E depois, estão num espaço controlado e em enclaves urbanos, tipo, por exemplo, o shopping São Pedro, que fica em Campinas. Portanto, não são espaços públicos como as ruas de Copacabana, são espaços privados e são privadamente controlados, apesar de a gente ter, inclusive mais recentemente, uma complexificação funcional muito grande desses shoppings, né? Vocês têm, inclusive agora, eventualmente, habitação, além do comércio, cultura, hotelaria, centro de convenções, lazer, esportes, o escambau. Você tem de tudo, né, em alguns desses shoppings mais modernos. Okay? E o capital arquitetônico. Vejam, estrutura socioespacial composta por dois capitais, o capital social e o arquitetônico. Só que, no arquitetônico, e isso em função da ontologia que eu adoto, que a gente vai ver a seguir, eu divido em dois, o capital espacial e o capital edilício. Falei na ontologia, antes de entrar nos capitais espacial e edilício, vamos conversar um pouquinho, então, sobre a ontologia, o quê? Ou seja, o ser arquitetura. Qual é o ser arquitetura? E as inspirações
para essa ontologia que eu proponho para vocês, vem de 4 gigantes, Bill Hillier, Juliane Hensel, Evaldo Coutinho e Milton Santos, e vem de 3 vertentes teóricas. De Bill Hillier, Juliane Hensel, a teoria da lógica social do espaço, ou, como eu prefiro falar sempre, teoria da sintaxe espacial, ou seja, vem da disciplina da arquitetura, e sempre que vocês virem eu grafar uma arquitetura, filosofia, geografia com letras maiúsculas, é que eu estou me referindo à disciplina, eu estou me referindo a um corpus de conhecimento sistematizado, ok? Em segundo lugar, de Evaldo Coutinho, estética da arquitetura, vem da disciplina da filosofia. Evaldo é um grande filósofo, é reconhecido como um dos maiores filósofos e mais criativos e originais filósofos brasileiros. Eu tive o privilégio de ser aluno dele na minha graduação em arquitetura no Recife. E Milton Santos vem da teoria da urbanização, da disciplina da geografia. Vocês vão ver como. E a navalha de Ockham, ou seja, todos eles, esses 4 gigantes, aplicam a navalha de Ockham no sentido de chegar ao osso, chegar à essência do fenômeno, né? E com isso eles definem quais são os elementos fundamentais. Gente, vejam bem, essa é a minha leitura. E para mim, a teoria da sintaxe espacial, os elementos essenciais são os fechados e os abertos, e a gente poderia acrescentar as suas relações, né? De Evaldo Coutinho, o que Evaldo essencialmente refere? Ele refere a espaços internos e a espaços externos. Milton Santos, o que é que ele essencialmente refere para aquilo que nos interessa? Ele refere aos fixos e refere os fluxos. A gente vai ver o que é. A partir dessa ontologia, desses elementos constituintes fundamentais da arquitetura, eu defino o capital espacial e o capital edilício. Okay? Capital espacial. Nós temos 2 níveis, né, ou 2 âmbitos de escala em que eles acontecem. O espaço dos fluxos, e aí vejam como eu estou me inspirando em Milton Santos, né, que são os espaços percorridos pelos movimentos veiculares, ou de pedestres, ou de bicicleta, ou quaisquer que sejam, na estrutura geral da metrópole. E os fixos abertos, que são espaços também, mas numa escala mais local. Além disso, o capital espacial também é constituído pelo que sobra do modo de agregação dos prédios. Quando eu boto edifícios no chão, esses prédios, esses volumes, definem uma tessitura do espaço aberto, né? Isso vem da sintaxe espacial. Em segundo lugar, o capital edilício. Agora a gente passa para os prédios, para o espaço interior dos prédios. São os elementos fim da arquitetura, como diz Evaldo Coutinho, e que implicam certa liturgia. Ou seja, quando eu entro num templo, eu me comporto de certa maneira, né? E isso é determinado pelo rótulo, é determinado semanticamente pela natureza do lugar, daquele prédio, o qual eu adentro naquele momento. E, seguindo Milton, eu chamo isso de fixos fechados para contrastar com os fixos abertos. Não vou desdobrar um pouco mais, porque eu vou dar exemplos onde, oxalá, isso fique mais claro. Apenas para não deixar passar, o capital edilício são os elementos meio, incluem os elementos meio internos e externos. No caso dos espaços internos, Evaldo Coutinho fala na necessidade prática dos elementos volumétricos, ou seja, eu tenho que ter piso, parede, teto, colunas, para eu ter um espaço definido como tal. Okay? Então, são os elementos escultóricos que definem o vão, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo, né, da arquitetura, da organização dos lugares. Os vãos onde eu fico, onde meu corpo estaciona e através de onde ele se move. Ok? Bom, agora vamos pegar as nossas 3 expressões do título. Primeiro, o verdadeiro. O verdadeiro diz respeito à descrição, que é científica, dos fenômenos. E nós estamos, voltando àquele diagrama inicial, neste âmbito.
que é o âmbito da descrição do mundo como é, da realidade como ela se mostra a nós. E no caso da arquitetura, é a realidade lida pelo desempenho em todos os 8 aspectos do nosso modelito de 8 funções. Eu me lembro com muita clareza e com muita ênfase como Bill Hiller acentuava a expressão: ciência é descrição. Nós estamos no mundo das realidades. Vocês vão ver um pouco mais para frente por que isso é importante. Então, vamos dar os exemplos daqueles capitais e daqueles elementos que constituem a natureza da arquitetura. Primeiro, no espaço dos fluxos, ok? O espaço da metrópole como um todo, o espaço de Milton Santos, na escala global da urbe. Densidades, por exemplo, que pegam a cidade como um todo. Brasília tem uma densidade extremamente baixa. Estudos internacionais sugerem 55, mas pelos nossos cálculos ela tem 40, em função de uma precisão maior na manipulação. Tem outro aspecto também que diz respeito à estrutura global, que é a dispersão. Reparem a evolução da mancha urbana, no caso da área metropolitana, porque inclui um pedacinho abaixo, Lusiânia, e um pedacinho a nordeste, que é Formosa. Ao longo do tempo, eu tenho uma estrutura que é sempre dispersa, embora tenha havido uma certa compactação na área central. Mas, ao mesmo tempo que houve essa compactação, a cidade foi crescendo com espaços que são organicamente relacionados a ela, constituintes dela, mas que estão situados a grande distância. E a medida de dispersão ilustra isso muito bem. É uma medida que vem de Berthaud e Malpese, e eu quero aproveitar e fazer uma observação complementar. Vejam como eu estou utilizando, para entender um fenômeno de um certo ponto de vista, eu estou utilizando várias fontes teóricas. Por exemplo, essa medida da dispersão é uma medida essencialmente, enfim, demográfica espacial, que Berthaud trabalha, mas que não está na teoria da sintaxe espacial. Então, o que vocês estão vendo aqui é meio que uma mescla, né? É meio que uma fertilização cruzada entre várias teorias. E é isso, eventualmente, que vocês vão fazer na sua dissertação de mestrado e na sua tese de doutorado, se o problema de pesquisa pedir esse tipo de mescla. Mas, voltando à medida de dispersão, em poucas palavras, ela é isso comparada com isso aqui. O que é a pizza? A pizza tem uma área que é a soma da área dos setores censitários que estão representados por esses prismazinhos. E o que é a altura? A altura é a densidade urbana média, né, considerados todos os setores censitários. Notem como, se você juntar todas as áreas ocupadas, os setores censitários urbanos do IBGE, nós vamos ter uma área muito pequena ocupada pela cidade, que é a segunda mais dispersa do mundo. E só estou descrevendo, não estou avaliando nada ainda. Só estou descrevendo. Vejam bem, tá? Isso é extremamente importante. Eu estou no campo, eu estou no âmbito da ciência. Eu estou descrevendo o fenômeno sem entrar no mérito dele. Por exemplo, quando eu digo que há uma correlação, é fato, factual. Há uma correlação grande entre dispersão e o índice de passageiro por quilômetro das linhas de transportes coletivos, quando a gente considera as capitais estaduais brasileiras. Okay? Então, quanto mais dispersa a cidade, menos otimizado o sistema de transportes coletivos é. E isso é medido pela quantidade de passageiros por quilômetro de linha de ônibus. Tem mais, que é o que eu chamo de excentricidade. E eu trago uma expressão de Dennett que eu acho muito boa. Esta é a imagem manifesta do município, parte, não é todo, mas a parte essencial, a parte urbana, do município de Brasília. Esta é a imagem científica do mesmo fenômeno. Ok? De novo, Dennett chama isso de imagem manifesta e isso aqui de imagem científica. O que é a imagem científica? Ela mostra aquilo que a olho nu a gente não está vendo. Ela abstrai, ela transforma o fenômeno em conceitos, né, em variáveis analíticas que só são percebidas a partir
de uma abordagem teórica com axiomas, enfim, com formulações, com relações entre categorias de análise e assim por diante, ok? E a gente viu, utilizando, né, esse ferramental teórico-metodológico, a gente viu que você tem 3 centralidades nas cidades. A centralidade que a gente chama a centralidade funcional, ou seja, o ponto em torno do qual a maioria dos empregos está localizada. A centralidade demográfica, que é o ponto número 2, que é o ponto que minimiza a distância para os habitantes da cidade inteira, né? Lembrem aquele mapinha, aquela imagem dos prismas, né? Que representam a população, e o centro morfológico, que é, na verdade, o centro, o ponto médio da linha do mapa axial mais integrada do sistema. E aí um pequeno parênteses, né? É claro que vocês estão vendo isso na disciplina, mas eventualmente outros colegas, enfim, né, vão ver essa apresentação. O mapa axial vem da teoria da sintaxe espacial e representa a estrutura viária do todo da cidade em termos de acessibilidade topológica. O que é que se chama, o que é que diz esse palavrão? Significa que, com menos inflexões de percursos, em média, de todo o sistema, eu chego mais facilmente nas linhas que estão grafadas nas cores mais quentes, que são as linhas mais integradas do sistema. Okay? Com mais inflexões de percursos, eu chego nas linhas que estão grafadas em cores mais frias, em azul escuro. Portanto, esse mapa é um mapa de acessibilidade topológica do sistema urbano de Brasília. Não é o mapa completo, como vocês vão ver daqui a pouquinho. E isso é curioso porque isso não é comum nas outras cidades brasileiras, ou seja, a grande distância entre as centralidades. Comparem com São Paulo, por exemplo. Né? Em São Paulo, reparem, os 2 mapas estão na mesma escala, não só aqui você tem 2,5 milhões de habitantes, como aqui você tem 11 milhões de habitantes, mas reparem, como está na mesma escala, a relação diferente entre os centros, em Brasília e em São Paulo. E a gente está vendo que em outras cidades brasileiras a gente tem também uma proximidade relativa muito maior das 3 centralidades entre si. Né? De novo, só estou descrevendo. Um trabalho recente, a tese de doutorado da Juliana Coelho, defendida em 2017, orientada pelo Valério. Aqui vocês têm um outro aspecto, e agora Juliana fez um mapa axial completo da municipalidade, incluindo as zonas rurais. Né? E é interessante que ela tenha descrito o mapa de eixos em termos de eixos sem restrição de acesso, ou seja, são abertos à apropriação por qualquer um de nós, na medida em que nós navegamos pela cidade. Eixos com restrição de acesso, pasmem, são 45% do total já que estão em enclaves, nos chamados enclaves fortificados, enclaves urbanos da Teresa Caldeira, que estudou São Paulo vários anos atrás. Né? E aqui o mapa completo, com 299 mil segmentos de via, que representam os eixos de acesso restrito e de acesso não restrito. Tem mais, e isso vem de uma outra tese, dessa vez de Patrick Zekin, de doutorado de 2014, orientada por mim. Reparem como é diferente a distância média dos mais ricos, do topo da pirâmide ao centro, 4,9 quilômetros, comparada à distância média dos mais pobres, à base da pirâmide ao centro, 25 quilômetros. E essas elipses representam isso. E aqui eu proponho para vocês o que eu chamo de sociologia de Facebook, porque isso apareceu no Facebook uma vez e eu achei um barato e passei a incorporar nas apresentações. São padrões de relação entre grupos sociais no espaço, né, que eles são, né, e não posso nem citar o autor, porque ficou anônimo nessa publicação. Perdão. Nós temos padrões, nós temos o formato, né, ou a vertente exclusão, e as outras, segregação, integração e inclusão. E a gente vai voltar a esses exemplos. No caso de Brasília, claramente nós temos exclusão em todas as direções, dos mais pobres em relação ao centro.
O segundo elemento são os fixos abertos. Agora a gente vai focar certos locais. E na teoria da sintaxe espacial, eu estou muito lidando com vocês nessa dicotomia local-global. Né? A gente vai focar certos locais, certos espaços públicos apropriados por pessoas estacionárias ou nem tanto, mas são locais públicos abertos à improvisação. E vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo, é um exemplo que me é muito caro, é o exemplo da antiga feirinha da Torre de TV, quando ela ainda estava localizada no sopé do monumento. Aqui vocês têm os grandes dois eixos estruturadores de Brasília, o eixo monumental e o eixo rodoviário, dando um zoom. A oeste da plataforma rodoviária, que é o cruzamento dos eixos, você tem a Torre de TV numa colina artificial, cercadas dos estandes e dos quiosques que existiram neste local de cerca de 1970 até 2010, quando a feira foi removida deste local. Qual é a origem da feira? A torre tem um mirante a 150 metros de altura, de onde a gente descortina um dos principais cartões postais da cidade. É a vista da esplanada dos ministérios e desse grande trecho do eixo monumental. Pois bem, o mirante atraiu turistas, né, que atraíram o artesanato, que atraíram mais turistas e que começaram a atrair as pessoas locais, que atraíram comidinhas, que atraíram mais gente, enfim, uma bola de neve, um efeito que a gente chama, muitos autores chamam de sinergia urbana, que gerou esta festa semanal. Isso aqui é um fim de semana comum na Torre de TV, antes de os quiosques serem removidos do local. E notem as pessoas sentadas, voltadas para as principais vistas do local, socializando, interagindo e exercendo a estranha mania dos humanos. A gente fez um levantamento antes de a feira ser removida, sobre as razões pelas quais as pessoas iam no local. Qual foi a conclusão? Disparado houve uma razão que não eram as comidinhas, não era a visita ao mirante, não era a compra de artesanato, era simplesmente encontrar pessoas e ver gente. Essa era a principal razão pela qual as pessoas iam lá. E 40 anos depois, não, gente, 50 anos depois, porque esse livro de Benedict foi publicado no ano passado, ele retoma exatamente essa ideia, vale a pena ler por extenso. É relevante o fato de, com tempo bom em lugares públicos, em cidades movimentadas, as pessoas apreciarem olhar pessoas que olham outras pessoas. Isto é, não é para usufruir vistas de edifícios ou marcos visuais que as pessoas se reúnem. Ok, vamos dar um desconto, é também para isso. Menos ainda para ver o espaço, e ele põe entre aspas, é para ver-se mutuamente em cordiais interações. Aqui vocês têm imagens de 40 anos atrás, em 1980. Essas são as nossas duas crianças e minha mulher, né? Nossas crianças e minha mulher. A gente ia no final, em todos os finais de semana, praticamente, na Torre de TV. E aqui vocês têm a localização original e a localização a partir de 2010. Num local atrás da colina da Torre, com pior acessibilidade, piores brisas visuais, identidade e orientabilidade. E o conjunto em si é um terror de orientabilidade, porque você, num conjunto de prédios, em tão pequeno número, você consegue se perder aí dentro. E esse é o espaço central do conjunto. E quando eu soube finalmente da decisão de remover a torre, eu fiz questão de registrar do mesmo ponto, num sábado, às 4 horas da tarde, a situação do lugar antes da remoção e depois da remoção. Ao contrário agora, olhando para o oeste, com os quiosques ainda no local, antes da remoção e depois da remoção. Em outras palavras, vale o axioma: monumento bom é monumento deserto. Introduzir para vocês, porque é importante a gente tratar disso, o espaço de exceção é um conceito socioespacial com que eu venho trabalhando desde a tese de doutorado. E ele diz respeito, enfim, a um
tipo, né, enfim, a uma configuração muito peculiar que ocorre milenarmente. Essa é uma imagem de uma manifestação na Avenida Paulista. E em que ela difere de uma manifestação na Esplanada dos Ministérios em Brasília? Primeiro, vocês têm, ao longo da avenida, uma alta densidade construída de múltiplas funções. Vocês têm escritório, vocês têm instituições, vocês têm habitação, apartamentos, enfim, não é? Que implicam uma interação entre a manifestação e os cidadãos que estão nessas edificações aqui, né? Que podem, inclusive, responder ao chamado de vir para a rua e incorporar-se às manifestações. Então, isso caracteriza a inserção desses sujeitos sociais, encenando o seu capital político nesse momento, né? Em Brasília, o que nós temos? Nós temos o que eu chamo de espaço de sessão, que é uma configuração, um trecho, um lugar, um trecho do espaço, um pedaço de espaço isolado, relativamente isolado, e que concentra as funções superestruturais da sociedade, política e ideologia, essencialmente. No caso da Esplanada dos Ministérios de Brasília, governo, essencialmente com uma pequena concessão à cultura, porque aqui está o Museu da República e a Catedral de Brasília. Ok? Isolado porque a Esplanada é um penduricalho, ela é um apêndice ao resto da cidade, pendurada nela pela plataforma rodoviária. Okay? Ao redor eu tenho algumas construções, mas eu não tenho cidade, porque eu não tenho aquilo que essencialmente a diversidade e a densidade ocupada dos lugares por sujeitos sociais e práticas sociais distintas que caracterizam essencialmente a cidade. Pois esse centro do espaço, isolado fisicamente e categorizado para as funções superestruturais da sociedade, é o que eu chamo de espaço de exceção. Mas isso não significa que o espaço não é utilizado, porém significa sim que a sua utilização é muito localizada, não só no espaço, mas no tempo também. Ela é pontual, ela se dá em função de ocasiões excepcionais, como, por exemplo, o funeral de JK, a redemocratização, uma campanha eleitoral de 1989, e aqui, 10 anos depois daquela imagem, vocês têm aquelas crianças hoje adolescentes, e minha mulher. E vocês têm uma coisa completamente diferente da Avenida Paulista, que são as fachadas cegas para o centro, além do fato de que o que você tem aqui dentro são sujeitos sociais específicos, são sujeitos relacionados à superestrutura também da sociedade, né? São sujeitos sociais relacionados à administração pública, ou o Fora Collor 92, ou as jornadas de 2013, enfim, para voltar somente na comparação de um evento na Avenida Paulista. Porém, o que é importante, novamente, a importância da história nessas nossas reflexões. Reparem que a gente tem um comprimento nesse trecho do eixo monumental, o principal trecho dele, o mais emblemático, o principal cartão postal da cidade, 2.000 metros entre a plataforma rodoviária e o Congresso Nacional, que é exatamente a dimensão da Avenida dos Mortos no sítio pré-colombiano de Teotihuacan, que fica hoje na atual metrópole mexicana, né, na periferia da cidade do México. Exatamente 2.000 metros, e do ponto de vista semântico, os rótulos desses espaços aqui, dessa grande chamada Avenida dos Mortos, é o nome que foi dado pelos espanhóis, ninguém sabe exatamente como ela se denominava nesse período da existência de Teotihuacan, que colapsou misteriosamente em torno do ano 800 depois de Cristo. A gente não sabe a denominação original. Mas o que você tem lá são, de novo, templos, palácios governamentais e palácios residenciais. Ou seja, você tem só a superestrutura político-ideológica da sociedade ao longo deste grande eixo, desta esplanada dos ministérios do século IX depois de Cristo. Aqui vocês têm uma vista do chão
Mas se vocês forem mais para trás, talvez o paroxismo do espaço de exceção, novamente, edifícios isolados, estou frisando, não é? Repetindo isso para deixar bem clara a ideia. Edifícios isolados e uma dimensão superestrutural. O paroxismo está nas pirâmides, porque você não tem mais nem sujeitos sociais vivos e suas práticas. Você tem apenas os corpos inertes do faraó, semideus considerado, e de seus parentes próximos. E vamos ver quão monumental é a esplanada dos ministérios em Brasília, e utilizando dessas comparações históricas, que elas são úteis para a gente entender melhor os lugares. Reparem como a pirâmide de Quéops, a maior delas, pousada no gramado central, na mesma escala da esplanada dos ministérios, torna pequenininhos os edifícios da esplanada. E eu inventei uma nova medida de escala, que é PQ, pirâmide de Quéops. Né? O Congresso Nacional, por exemplo, é 0,67 PQ, pirâmide de Quéops. Portanto, sim, a esplanada dos ministérios é monumental, mas não tropo, diriam os músicos. Um outro exemplo de fixo aberto, que são as superquadras de Brasília, e agora eu vou começar a acelerar um pouquinho, depois vocês leem. Há na literatura quem diga que Brasília é um deserto e que as pessoas são depressivas e que a esmagadora sensação na cidade é de monotonia e assim por diante. E o que acontece é que há uma intensa utilização dos sujeitos sociais de todas as faixas etárias nos espaços públicos das superquadras brasilienses, como exemplo de fixo aberto, seja no espaço público da superquadra mesmo, seja nas fronteiras desse lugar, nos restaurantes dos comércios locais, ou em aparelhos de musculação, onde a terceira idade vai, ou aqui num carteadozinho no final da tarde. Todos exemplos das mais variadas faixas etárias de utilização do espaço público. Reparem, é interessante também comparar a proposta de Lúcio Costa, que sim, é generosa em áreas verdes, em baixa densidade, aqui vocês têm, porém, não é o modernismo ortodoxo de Le Corbusier, que inspira, agora sim, uma proposta como a de Rino Leve, que ficou em terceiro lugar no concurso do Plano Piloto de Brasília. E aqui vocês têm por que a proposta do Rino Leve não é similar à proposta de Lúcio Costa. Repare agora como é a pirâmide de Quéops, que fica pequenininha diante das torres de apartamentos de 300 metros de altura, perdidas no espaço, perdidas na terra, no meio da terra de ninguém. E se a gente agora comparar a escala da proposta do Rino Leve com a escala do Lúcio Costa, das superquadras de Brasília, vocês vão ver que a altura dos edifícios das superquadras é 0,14 PQ, em vez de os edifícios serem 2 vezes PQ. Lúcio Costa não é Le Corbusier, porque os edifícios das unidades de habitação de Le Corbusier tinham 16 pavimentos. Portanto, as superquadras de Brasília não são isso aqui. Isso é outra coisa. Né? A superquadra 308 Sul. Que está, a nosso ver, profundamente influenciada pela formação de Lúcio Costa na sua adolescência e juventude nas cidades europeias, particularmente seus centros históricos. Reparem que nós temos entre 6 e 8 pavimentos em Paris, em Copenhague, em Barcelona, aqui no bairro Gótico, em Estocolmo, sempre a mesma altura. Que é a altura dos blocos residenciais das superquadras de Brasília. O terceiro exemplo de fixo aberto, o eixão. E agora a gente tem um exemplo de uma radical ressemantização do espaço, porque esse aqui é a imagem do lugar, essa em dias comuns, essa é a imagem do lugar nos domingos e feriados. Há uma radical, portanto, ressignificação em termos de mudanças de práticas e presença de sujeitos nesse lugar. E aí vocês têm ciclismo, patins, triciclos, piquenique, banda de rock, pula-pula, enfim, uma festa
nos domingos e feriados. E, finalmente, o Parque das Garças, que é um exemplo que eu dou, que fica aqui, vocês vão entender porque um pouquinho mais adiante, que é um espaço belíssimo, onde as pessoas vão também usufruir do lago, que não é poluído, nadar, fazer stand-up, fazer piquenique, exercer aquela velha mania dos humanos, que é encontrar pessoas e ver gente, enfim, e usufruir as belíssimas vistas através da lâmina d'água da esplanada dos ministérios ao fundo. Okay? Bom, agora os fixos fechados, habitação, prédios públicos, prédios privados, áreas livres privadas, enfim, como, por exemplo, o espaço de um campo de golfe, né? O gramado de um campo de golfe. Isso é um espaço privado, com acesso restrito, portanto, é também um fixo fechado na denominação inspirada em Milton. E aqui, voltando à estrutura espacial, a gente vai embarcar no capital edilício. Nós vimos a questão da segregação em Brasília, né? Que podia ser sintetizada por essas aspas. No DF, rico mora no centro, pobre na periferia. Certo. Mas o que é que a gente procurou ver? A gente procurou entender as razões dos pontos fora da curva. Reparem que a correlação é alta entre distância e renda. 0,67, quase 70%, né? Significa que, em cerca de 70% dos casos, é a distância que explica a distribuição de renda, ou, no mínimo, isso ocorre paralelamente, como esse gráfico aqui ilustra para vocês. Mas o que é que nos interessava? Nos interessava os pontos fora da curva. Em outras palavras, quando é que pobre mora no centro, em que circunstâncias pobre mora no centro, ou rico mora na periferia, né? E aí a gente, na pesquisa, relacionou três fatores: o tipo edilício do espaço doméstico, a distância ao centro da facção urbana estudada e a renda per capita média mensal do responsável pelo domicílio, que é a informação mais desagregada do censo demográfico que a gente dispõe, do IBGE. E a gente fez um estudo de muitos casos, eu vou mostrar só três para vocês. O primeiro é o Lago, que fica, enfim, é essa região, é esse bairro, que é o mais rico de Brasília. O Lago Sul tem origem em um dos dois tipos iniciais propostos por Lúcio Costa, que são as casas individuais, que na proposta original estavam do lado de cá do lago e passaram para outra margem no desenvolvimento do plano, como vocês estão vendo aqui, né? Com terrenos de 800 metros quadrados, mas que, por invasão do espaço público, pode chegar a 10 mil metros quadrados na beira d'água. E tem essa arquitetura, apenas para a gente dar alguns exemplos. E aqui vocês têm a estratificação de renda. 80% de ricos, e estou utilizando uma estratificação que é comum na literatura sociológica, e o resto, praticamente. O segundo caso, repare, é o caso 7 da pesquisa, são os bloquinhos JK que ficam aqui. E por que eu mostro eles para vocês? Porque eles são bloquinhos de 3 pavimentos, sem pilotis, sem elevadores, sem garagem subterrânea. Okay? Que foram pensados, inclusive, explicitamente para faixas de menor poder aquisitivo e, bingo, acertaram. Porque, pela primeira vez, inclusive, ao longo dos casos estudados por nós, os ricos estão em terceiro lugar e a concentração se dá nesses setores censitários onde você tem uma grande incidência dos blocos JK. Se dá aqui nas duas faixas centrais, como vocês estão vendo. O terceiro caso é o que eu chamo de uma batalha vitoriosa na Guerra dos Lugares, é a Vila Planalto, que é um remanescente de um acampamento de obra, onde vocês têm uma variedade enorme de lotes, porém, quase a maioria deles é de até 100 metros quadrados, e se vocês somarem, né, os 45 com os 30, praticamente 70%, vai até 150 metros quadrados, e vocês têm ruas como essa, ou como essa. Se vocês não conhecem a Vila Planalto, por favor, vão lá urgentemente, porque é um local fascinante para esses aspectos que a gente está considerando com vocês. Ou uma rua como essa. Vocês têm edifícios como este, ou como este, ou como este, ou este, ou este. Ou seja, você tem uma variedade enorme de lotes, edifícios, casas, né, que são essencialmente casas,
quarteirões e ruas. E vocês têm essa estratificação social que nos surpreendeu, porque a gente ouvia falar demais na literatura que a vila estava se gentrificando, enfim, e que os pobres estavam se mudando de lá. O que a gente tem, se já foi surpreendente em si, vai ser surpreendente mais ainda quando a gente compara isso com a Vila Planalto, ou o Distrito Federal como um todo. Ou seja, a vila é um microcosmo do município inteiro de Brasília, quase nas casas decimais. E ela está se tornando gentrificada, elitizada? Não, pelo contrário. Entre 2000 e 2010, ela se tornou mais popular, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui. E esse é um caso de, voltando à sociologia de Facebook, é um caso de inclusão, né? Onde vocês têm uma mescla em quarteirões, em termos de mistura, de proximidade de quarteirões e de ruas e de edificações, uma mescla enorme, às vezes ao longo, inclusive, da mesma rua, em trechos diferentes, mas de faixas de poder aquisitivo completamente diferentes. E o último caso que eu vou mostrar para vocês é a Estrutural, que é o bairro mais pobre do DF, que tem essas características aqui, onde vocês têm uma negação radical, total, completa do espaço público. Vocês têm uma violência, não só vocês têm uma densidade, as casas são cegas, você não tem portas nem janelas para a rua, eventualmente um primeiro pavimento pode mostrar uma varanda, mas em geral é esse o panorama que vocês têm, né? E vocês têm uma situação terrível de violência na vila. Vocês têm, por exemplo, 3,6 vezes a média de homicídios por habitante no DF e 1,7 vezes na Estrutural a média de estupros por habitantes no DF. Isso vem de uma outra tese orientada por mim, do Flávio Ferraz. Contudo, não pensem que é uma sociedade completamente anômica, não se trata de anomia nem de completa desorganização social, pelo contrário, há uma fascinante proliferação de grupos culturais com os mais organizados, com mais diversos fins, que tratam dos mais diversos problemas na Estrutural. Todos esses são exemplos desses coletivos que a gente utiliza na Estrutural. E a distribuição dos estratos de renda está aqui, quase 70%, né, de famílias pobres, e na renda média inferior praticamente sumindo as 3 faixas superiores dos estratos, né? E aqui vocês têm o conjunto um pouco mais amplo dos elementos que eu mostrei para vocês para demonstrar essa aleatoriedade nesses casos que eu utilizei da renda versus a distância ao centro. E isso mostra como a gente tem, nesses casos, uma situação que nega essa máxima que Bill utilizou no livro Spaces and Machine. Ele fala, chamando a atenção para uma das contribuições principais da teoria da sintaxe espacial, que os lugares não são coisas locais, são momentos em coisas de grande escala, as coisas de grande escala que chamamos cidades. Lugares não fazem cidades, são as cidades que fazem os lugares. Isso aí foi fundamental no sentido de chamar a atenção para essa importância sistêmica, né, dos lugares. Os lugares sua identidade e suas características são muito em função de sua inserção no sistema da cidade. Ninguém tinha chamado a atenção para isso antes da forma como a teoria da sintaxe espacial chamou. Porém, como é que a gente constrói conhecimento? A gente constrói conhecimento indo atrás dos paradoxos. E a distribuição dos tipos edilícios e das rendas em Brasília levantava paradoxos que precisavam ser explicados ante essas afirmações de Bill. E foi isso que a gente fez. É um exemplo de como o conhecimento supera, né, exemplos paradoxais que a gente não entende a partir de explicações anteriores e como a teoria está em permanente movimento. Esses são os pontos fora da curva que eu tinha comentado com vocês antes. Agora sim, a gente vai comentar um pouquinho sobre a avaliação ética dos fenômenos.
Na forma, eu sinto que na maneira pela qual eu expliquei, né, eu explanei para vocês, eu aqui e ali eu escorreguei, e peço desculpas a vocês por isso, eu escorreguei em alguma, ainda que sutil valoração, mas não muito. Né? Praticamente, se vocês reverem essa apresentação depois, vocês vão ler que essencialmente eu procurei descrever a realidade, ok? A partir de certas categorias de análise. Mas agora sim, eu vou fazer uma avaliação daquilo em função de valores, né, daquilo que a gente examinou com vocês. Primeiro, os espaços dos fluxos. Os fluxos, como eles se organizam em Brasília, têm um altíssimo custo econômico que afeta muita gente, porque a gente viu que são altas as tarifas dos transportes coletivos e como a população mais pobre é aquela população que usa o transporte coletivo, essa configuração da cidade, essa configuração dos fluxos que se dá, como eu mostrei para vocês, afeta principalmente a população mais pobre. O custo social também é excessivo, porque o tempo de deslocamento, como se vocês, talvez vocês tenham visto, ela está indicada brevemente, mas eu não comentei nos slides dos estudos de caso, o tempo de deslocamento é enorme, particularmente a população mais pobre, e no caso dos espaços do fluxo também, há um favorecimento histórico do transporte privado em Brasília. E comparem, por exemplo, essa estruturação em termos de segregação socioespacial de Brasília com Fortaleza. Já que eu estou pertinho de Fortaleza agora, reparem como a distância média da camada de renda inferior ao centro, ela em Fortaleza é de 7 quilômetros, e em Brasília ela é de 25. Tratando-se de duas cidades, não foi por acaso que eu escolhi as duas, com populações similares por ocasião do censo de 2010. Okay? Então, a situação é muito mais perversa em Fortaleza. E aqui vocês têm o modal que é centrado no carro privado desde a origem da cidade. Brasília é das capitais das quais eu obtive mais informação. Brasília dispara em primeiro lugar de modal por veículos privados. Na última apresentação que eu fiz para colegas de vocês, o pessoal perguntou o que era esses outros. Outros é tudo. É não só a pé, mas é a pé, bicicleta, carona, transporte funcional, enfim, transporte fretado, tudo que não se encaixa, seja no veículo privado, que é esses 45%, seja nos transportes coletivos dos comuns dos mortais. Né? Agora, reparem que coisa interessante, como você quase é empurrado para ter um carro em Brasília. Aqui vocês têm o bairro mais pobre da cidade, no qual pelo menos um carro existe em 39% dos domicílios. Né? Pelo menos um carro. Porém, aqui 69% usa o carro para o trabalho. Isso significa que o carro é retirado da garagem somente em ocasiões especiais. É a visita a parentes, é um passeio especial no domingo, é a ida, como a gente viu, lá no Parque das Garças, na ponta da Península Norte, etc. E o rodoviarismo não retrocede, pelo contrário, ele avança. Essas 3 macarronadas foram concluídas em 2021. Eu mostro essas 3 porque elas estão no caminho da minha casa. São 3 macarronadas, uma no final da Asa Norte, outra no Balão do Torto, outra no Balão do Colorado, no caminho da minha casa. Da cidade hostil, agora os fixos abertos, a cidade gentil com o pedestre. Por um lado, vocês têm o eixo rodoviário. Eu fiz a descrição deste lugar, né? Aqui está grafado em amarelo e negrito. Por exemplo, a descrição existe uma relação entre os atributos do lugar versus 74 acidentes ano, 6 mortes ano. Isso é fato. Isso é uma descrição científica do fenômeno. A avaliação, a pergunta está eivada de valores. Continuaremos no rodoviarismo enlouquecido, a própria pergunta está eivada desses valores, portanto, entre a linha de cima e a linha de baixo, nós passamos da instância da ciência para a instância da ética. Isso aqui poderia se transformar
nisto aqui. Nós estamos no campo dos desejos, né? Nós estamos no campo do projeto, no campo de uma simulação, na direção agora de uma imagem, na direção de uma cidade que é mais gentil para com o pedestre, e não uma cidade configurada de forma a você ter uma barreira de bólidos que andam a 80 km por hora e que partem a cidade em duas, Brasília Oriental e Brasília Ocidental, como é o caso da Via Expressa do eixo rodoviário. Dos monumentos desertos aos povoados. Em vez disso aqui, a gente propugna por isso aqui. Espaços onde você tenha uma superposição de sujeitos sociais, idealmente todos os dias, mas pelo menos em alguns lugares excepcionalmente uma vez por semana, né? Mas não aquele deserto que a gente viu que foi provocado pela transferência da torre de TV. Do espaço de sessão ao espaço misto. Em vez disso aqui, o espaço de sessão fisicamente isolado, categoricamente definido, semanticamente definido para a superestrutura política e ideológica da cidade, um espaço onde a economia da vida cotidiana penetre nas suas fissuras. Isso aqui é a imagem do meio-dia de um dia de semana comum nas margens da esplanada dos ministérios em Brasília. Ou seja, é uma inserção de vida cotidiana e secular num espaço que não é que é quase exclusivamente, é predominantemente expressivo, simbólico, superestrutural. É a economia da vida cotidiana se imiscuindo nas fronteiras desse lugar. Da segregação socioespacial à diversidade. Eu mostrei as superquadras para vocês, mas o que eu não mostrei é que elas têm esse perfil de renda. Asa Sul e Asa Norte em 2010, ou seja, é uma paisagem essencialmente de classe média para cima, né, sendo o pico na classe média superior nesse espaço. Ao contrário do que você tem aqui. Em termos do que a gente vai chamar de urbanidade, esse seria o bairro eticamente defensável por excelência numa cidade, ou seja, aquele bairro que, né, ou cada trecho, cada pedaço da cidade, onde você tem a possibilidade de acesso por toda a variedade de sujeitos sociais que habitam na cidade aos serviços urbanos oferecidos pelo local. Aqui está, então, o DF novamente confrontado com a Vila Planalto. Em vez de você ter a proliferação que você continua tendo de bairros homogêneos. É isso, não é a Vila Planalto que continua sendo feita. Né? Ninguém aprende essa lição, ou ninguém quer assumir essa lição como valor. Mas o que a gente tem é a cidade que continua a se produzir como bairros homogêneos para a classe média, ou para os pobres, ou para os ricos. A renda de Águas Claras vertical foi exatamente em cima. O resultado daquela proposta correspondeu exatamente a essa placa que um amigo acabou de me mandar 2 dias atrás e que eu incorporei, o Fernando Portela, incorporei a essa apresentação. Acertaram. Quer dizer, os tipos edilícios de Águas Claras correspondem a essa estratificação de renda. Assim como os tipos edilícios do bairro Noroeste correspondem a uma outra estratificação de renda. Aqui, eles poderiam ter posto essa placa. Eu não vi. A legenda fui eu que inventei. Um bairro planejado para atender os ricos. E isso está grafado, é isso que eu quero colocar para vocês. Isso está grafado nos tipos edilícios. Se nós fôssemos projetar um bairro, nós, com esses valores que eu estou defendendo, nós projetaríamos um bairro não igual à Vila Planalto, mas um bairro que tivesse outras características morfológicas que não fosse, por exemplo, o bairro Noroeste de Brasília. Que fosse mais próximo ou estivesse situado na direção de Copacabana, que não tem somente uma variedade enorme tipológica nos apartamentos, vocês têm
Atlântica, por exemplo, mas vocês têm também edifícios inteiros, que são edifícios de quarto, sala conjugados, espalhados por Copacabana inteira, um bairro de 150 mil habitantes, assim como vocês têm, como no Morro da Babilônia, 4 favelas subindo os morros. Isso resulta, essa variedade tipológica está correlacionada, insisto, nessa pedra de toque, com uma variedade enorme de sujeitos e práticas sociais. E eu gosto de citar a Gabi, nossa querida Gabriela Tenório, né, que caracteriza situações como essa como muita gente, gente diversa, gente o tempo todo. E olha que coisa interessante, os rendimentos do Rio de Janeiro comparados aos rendimentos de Copacabana. Rio de Janeiro como um todo à esquerda, Copacabana à direita. Vejam, é a lógica da Vila Planalto, num bairro como Copacabana, de extrema centralidade da cidade. Em outras palavras, a utopia não é delírio, a utopia está realizada aqui e agora, dadas certas condições. Em Brasília, na Vila Planalto, e no Rio de Janeiro, em Copacabana. 4 afirmações de Lúcio Costa e 4 perguntas que a gente coloca para vocês. A afirmação dele. O problema é de fundo histórico, econômico e social, portanto, de governo e de ideologia política. A pergunta chata, que não quer calar. Projetar um bairro ou uma cidade não é, em boa medida, definir a sociedade que vai habitá-la? É isso que a gente está tentando mostrar para vocês e é isso que meio que vou usar a expressãozinha de novo, uma pedra de toque dos nossos esforços de pesquisa. Em outras palavras, quando você projeta um lugar, você não está projetando um artefato físico asocial. Quando você projeta arquitetura, você está, em grande medida, projetando o sistema de encontros e esquivanças que vão acontecer nesse lugar. Quando você projeta o Noroeste em Brasília, você está projetando também a sua população. Okay? Mas Lúcio Costa se recusa a estabelecer essas relações entre projeto e sociedade, arquitetura e encontros e esquivanças. Arquitetura e padrões de segregação socioespacial, ao fim e ao cabo. 2. As diferenças de padrão de uma quadra à outra decorrerão apenas de uma maior ou menor densidade, do maior ou menor espaço atribuído a cada indivíduo e a cada família, da escolha dos materiais e do grau do requinte de acabamento. Essa é a afirmação. Né? A pergunta que não quer calar. Tipos edilícios não precisam variar muito mais que isso? Repare como ele estreita enormemente a quantidade de atributos edilícios que estariam relacionados com a distribuição de uma diversidade social maior na cidade. Terceira afirmação, teria sido pior que tolice, um crime, planejar a cidade na medida da realidade subdesenvolvida atual. Pergunta, ou o crime terá sido afastar a realidade subdesenvolvida atual para periferias distantes, criando o maior apartheid entre as cidades brasileiras, como nós vimos com vocês na comparação entre Brasília e Fortaleza. Reparem que o que eu estou fazendo com vocês agora é fazer uma leitura ética, uma avaliação dessas afirmações a partir de certos pressupostos que a gente abraça. 4. E como o capitalismo ou socialismo, a tendência universal, apesar da contestação desbragada e romântica, é todo mundo virar pelo menos classe média, o chamado plano piloto pode ser considerado uma antecipação. A pergunta que não quer calar é o que fazer enquanto a tendência universal não se realiza. A gente vai esperar, Brasília já tem 60 anos, né? Mais 60 para essa tendência se realizar e todo mundo virar classe média, parece que esse horizonte não está ainda visível. Como a gente está numa disciplina de evolução urbana, eu gosto de fazer essa inserção da contemporaneidade em vertentes que a gente verifica pela pesquisa que são milenares.
E eu vou sugerir que a gente pode ler essa variação milenar em termos de dois conceitos polares, ou duas vertentes, ou, se vocês quiserem, paradigmas, ou códigos, ou tradições, ou genótipos milenares. A tarefa por excelência da ciência é essa, né? Abstrair, classificar, ordenar a evidência, e que pressupõe identificar naquilo que a gente está olhando e pretendendo explicar um genótipo, ou seja, uma estrutura abstrata, que nesses autores é o espaço compreendido de Lefebvre, por exemplo, é o que há de comum numa certa família de fenômenos, é descartar o acessório e ficar com o essencial. Esse é o conceito de genótipo. É um conceito muito presente no livro A Lógica Social do Espaço, de Juliane Hanson, o livro que é fundador, como o Valério certamente já comentou com vocês, fundador da teoria da sintaxe espacial, né? Esse genótipo, o genótipo é um conceito que é importado da biologia e que Bill e Juliane usam no livro de forma muito importante, central nas reflexões que são feitas. O fenótipo são as manifestações reais, o espaço percebido de Henri Lefebvre pelos sentidos, ou o que há de específico em cada indivíduo. A gente considera agora as miudezas, é uma brincadeira que eu faço um pouco, enfim, que caracterizam cada indivíduo desta família. É a minha cara, contraposta à fisionomia de vocês, por exemplo, dentro, nós todos pertencendo, enfim, a um mesmo genótipo, o genótipo Homo sapiens. E eu vou utilizar dois termos que vêm da tese, formalidade e urbanidade. E vou dar exemplos dos fenótipos do genótipo formalidade. E olha como formalidade é antigo. E formalidade diz respeito a algo como a correspondência e a separação de categorias, de rótulos semânticos no espaço. Principalmente a manifestação do espaço de exceção, que é, enfim, o exemplo da formalidade por excelência que eu gosto de dar. O isolamento no espaço de política e ideologia. Então, vocês têm, esse é o exemplo mais antigo que eu encontrei, é um exemplo descoberto relativamente recente, de 9.000 anos antes de Cristo, por exemplo, portanto, 11.000 anos atrás, ou de 5.000 anos atrás, o Reino Unido, Stonehenge, ou as pirâmides do Egito, a gente já citou como exemplo, são todos fenótipos, descartando outros atributos desses fenômenos empíricos, outros atributos geométricos, ou em termos de materiais, ou em termos, enfim, de tamanho dessas estruturas, mas eu estou vendo o que há de comum nessa família com vocês, que é o isolamento categórico no espaço da superestrutura. Okay? Isso é o que caracteriza o genótipo da formalidade, particularmente do espaço de exceção. A Acrópole de Atenas, ou um centro cerimonial pré-colombiano na península do Yucatán, ou os castelos feudais do norte, na região de Flandres, por excelência, o século XI na Europa, ou a Cidade Proibida de Beijing, que, além de tudo, era estratificada internamente. A Cidade Proibida, a Cidade Imperial e a Cidade Interna eram definidas por muralhas concêntricas, e nestes anéis estavam categorias sociais que correspondiam a certos níveis da hierarquia social. Na Cidade Proibida, obviamente, somente o imperador, seu séquito e seus servos imediatos. O Versalhes, na França, também o espaço especializado da superestrutura, ou Washington, o mall, com o seu mall, muito citado por Lúcio Costa, inclusive, ou nos estados primitivos africanos, ou estados pristinos africanos, como na cultura Zulu. Reparem,
não são somente sociedades urbanas que produzem essas coisas, né? Aqui você tem uma sociedade que é claramente dicotomizada entre esses grandes assentamentos de treinamento de guerreiros e o resto da sociedade. Ou, na nossa Vila Carajá, por exemplo, olha que coisa incrível. Quando a gente educa o olho sintaticamente e olha para uma imagem como essa, e sabe que isso representa uma vila, a gente sabe também que naquela célula isolada acontece algo de especial, porque ela está isolada por isso. E, de fato, a gente vai ver que aquela célula especial é a chamada Casa de Aruanã, ou Casa do Bicho, que é um espaço masculino e cerimonial por excelência e sagrado. O espaço secular da vida cotidiana está aqui ao longo da margem do rio e ao longo das casas, onde agora sim você tem todos os gêneros e faixas etárias. Lá em cima, não. Que é correspondente, evidentemente, à nossa Casa do Bicho, que é o Palácio da Alvorada, que fica na península, numa península, na beira do lago, completamente isolado do resto da cidade, que está aqui embaixo. Ademais, inclusive localmente, seu isolamento é acentuado pelo gramadão de 400 metros de comprimento entre o espaço público e a fachada principal do palácio. Ou, em Águas Claras, quando vocês têm a negação do espaço público. Portanto, a formalidade está também nessa maneira pela qual você impõe barreiras, né, dificuldades nos sistemas de encontros entre sujeitos sociais diversos e na relação também entre o interior das edificações e o espaço público aberto, como aqui ou como aqui. No primeiro caso, os condomínios verticais de Águas Claras, no segundo caso, os condomínios horizontais do bairro Grande Colorado, em Brasília. Ou, mutatis mutandis, no nosso querido Campos do Ser Ribeiro, e eu gosto sempre de dizer que é um dos mais belos e bem estruturados e magníficos, por sua arquitetura exemplar, pelos edifícios emblemáticos, dos mais importantes campos, talvez o mais importante campus das universidades brasileiras, porém, a linguagem da formalidade está presente também na negação da relação entre o espaço interno e o espaço interno de muitos de seus edifícios. Estes exemplos eu estou dando são edifícios que abrem para algumas das vias mais importantes do campus. Eles dão fachadas cegas e fachadas secundárias, não as fachadas principais, não as fachadas de entrada para essas avenidas. Então, a pergunta é, e agora eu estou jogando valores de urbanidade e valores éticos em cima disso. Tudo isso é milenar. A pergunta é, quando a gente desenha hoje, qual o novo antigo a evitar? Né? Nós vamos fazer algo novo, nós não vamos imitar nada, mas nós sabemos, pelo menos, em função dos valores que abraça, o que a gente deve evitar, considerada a história. Agora, os fenótipos do genótipo urbanidade. Tão velho quanto a formalidade é a urbanidade, no sentido de que eu tenho assentamentos que mesclam, que misturam o sagrado e o profano na vida cotidiana e nos mesmos lugares, nos mesmos espaços. Isso aqui é na Turquia, 7.000 anos antes de Cristo, portanto, também 11.000 anos atrás, onde vocês têm já o esboço da cidade, aqui em Arcelar, com a contiguidade e a proximidade, né, as estruturinhas coladas entre si, a definição clara do espaço público, a frequência como se dá, a transição direta entre dentro e fora, enfim, e a mescla de funções distintas no mesmo espaço, no mesmo lugar. Tudo isso são atributos de urbanidade. Ou, se vocês quiserem, a Ágora de Atenas, agora não mais a Acrópole, mas a Ágora de Atenas, onde vocês tinham uma superposição na vida cotidiana de tudo, de todos os sujeitos sociais, desde os filósofos, né, refletindo sobre a vida e o destino da humanidade e dos sujeitos, até o mercado banal dos bens para a vida cotidiana. Ou Pompeia,
79 DC, voltando à cultura pueblo, ou Perugia, na França, no século XIV, e vejam, por um lado, vocês têm os castelos feudais franceses, no paradigma da formalidade. Por outro lado, vocês têm as cidades medievais densas, como no sul da França, não no norte, onde a gente tinha os castelos, ou na Itália, da Siena, das cidades medievais da Toscana, como a Siena medieval. Notem aqui que o Palazzo del Popolo, que é o Palácio do Governo, está na praça central, ombreado a edificações seculares. E notem também a relação da Catedral de Siena ante a massa edificada da cidade como um todo. Ou na City medieval de Londres. Nós falamos dos estados pristinos africanos, nos estados pré-invasão dos europeus na África. Pois bem, a gente tinha culturas da formalidade, como os Zulus, e tinha também culturas da urbanidade, como em Kumasi, na cultura Ashanti, que teve cidades que chegaram a 100 mil habitantes de população. Ou a nossa Ouro Preto, no século XVIII, onde, de novo, definindo o mesmo espaço aberto, você tem casarões, mas você tem também o antigo Palácio dos Governadores e, do outro lado, nas minhas costas aqui, a Casa de Câmara e Cadeia. Alberobello, na Itália, todos exemplos de urbanidade, vejam, nos mais diversos tempos e espaços. Piódon, em Portugal, nós viajamos horas ao longo de uma estradinha serpenteante entre montanhas para chegar a Piódon, e foi uma enorme emoção. Valeu demais a pena. Ou Barcelona, na Catalunha, ou Manhattan, nos Estados Unidos. E o Palácio do Catete, para comparar com o Palácio da Alvorada. Qual é a distinção sintática, socioespacial, fundamental entre o Alvorada e o Catete? O Catete é um casarão. É um casarão sem recuos frontais, cuja porta abre diretamente para a calçada. É um casarão cujas relações com o entorno são similares às casas comuns da Rua do Catete, no Rio de Janeiro. E era, no entanto, o palácio de trabalho e de moradia da Presidência da República, antes de Brasília. E Copacabana, finalmente, talvez o bairro de maior urbanidade no planeta, como eu já referi várias vezes a vocês. Então, a pergunta ética é, se a gente abraça esses valores, qual o novo antigo a emular? Qual é a nossa escolha? O que é que a gente escolhe fazer quando a gente projeta? Essas perguntas não são científicas. Por isso esse mote todo do que a gente está comentando com vocês hoje. A necessária distinção entre a ciência que descreve a realidade como é e a ética que projeta um devir, que projeta um desejo, que projeta uma realidade como deve ser. Repara como Harari expõe isso de forma muito bonita em Sapiens. A ciência pode explicar o que existe no mundo, como as coisas funcionam e como poderiam ser no futuro. Por definição, não tem pretensão de saber o que deveriam ser no futuro. Somente religiões e ideologias procuram responder essas questões. Harari utiliza os rótulos religião e ideologia para falar de ética, para falar de desejo e do devir. A descrição dos genótipos é uma questão científica. Quando a gente olha para a história milenar da arquitetura, a gente pode, creio, essa é a proposta que eu faço, a gente pode descrever cientificamente esses dois genótipos desta maneira que vocês estão vendo aqui. A urbanidade, não vou explorar muito isso, mas a urbanidade milenarmente, historicamente, está relacionada à negociação, permeabilidade, diferenciação, diversidade, sincronia, continuidade, tamanho, etc. Não vou ler tudo. A formalidade, e reparem como eu botei os itens em pares para contraste entre os dois genótipos que a gente viu com vocês. Formalidade, milenarmente, historicamente, está relacionada
a repressão, impermeabilidade, hierarquia, homogeneidade, diacronia, separação, tamanho pequeno, isolamento entre as unidades construídas, os conjuntos edificados entre si, e assim por diante. Essa é uma descrição do animal. Nesse âmbito, no âmbito da realidade. Okay? A escolha por um genótipo é uma questão ética, porque agora a gente está neste âmbito aqui, que é a parte de baixo do nosso diagrama. E relacionado com isso, tem uma provocação que eu gosto, estou fazendo mais recentemente também. É preciso que a gente se dê conta de que nós estamos agindo de um certo modo em relação à arquitetura, e em relação ao projeto, e em relação à crítica que nós fazemos da cidade. Em dois modos que eu vou chamar o modo lamúria e o modo crítico. A gente, é preciso, o que eu estou propondo para vocês, é preciso evitar o modo lamúria, ou seja, a gente olhar para a cidade e dizer, está errado, é incompetente, faltou conhecimento aqui, faltou planejamento, eles não estavam sabendo o que estavam fazendo, enfim. A gente corre o risco de quebrar a cara, porque, como eu mostrei para vocês, em relação a Águas Claras, por exemplo, eles estavam muito bem sabendo o que queriam quando construíram aquela selva de pedra. Né? Ou seja, o que você tem por trás da produção real do espaço é a materialização de um hábito, é a encenação de modos de ter, sentir, pensar e agir que formam o hábitos de Pierre Bourdieu. Em vez disso, de a gente simplesmente dizer, não sabe o que faz, está cometendo erro, que solução incompetente. Não, a gente tem que embarcar no modo crítico e se dar conta de que configurações são correlatas a valores, paradigmas, códigos dominantes. Há que escolher o nosso código, identificar os adversários certos e confrontar esses adversários. Lutar por uma nova configuração, isso eu já disse de outra forma imediatamente atrás, é lutar por outros modos de convívio, de novo, o que eu falei para vocês. Quando você desenha um espaço, você desenha a convivência. Né? Então, quando a gente luta por uma nova configuração, a gente está lutando também, simultaneamente, por uma nova sociedade, utilizando, ou agindo, ou exercendo uma certa prática, lidando com a sociedade numa de suas facetas. A arquitetura é uma das facetas da sociedade. Aquela faceta que é a nossa parte nesse latifúndio. Finalmente, o belo, que é o último termo de nossa trilogia que está no título, que refere à estética. Vocês sabem que lugar é esse? A Esplanada dos Ministérios, com tudo que eu já observei antes, todas as implicações, não é? Éticas, o espaço de exceção por excelência, o isolamento físico, a categorização rigorosa para a superestrutura político-ideológica do Estado, etc., etc., etc. Porém, não importa quão fanaticamente urbanita você seja, e eu sou, como dá para notar. E condene a formalidade do lugar, como eu condeno e venho comentando com vocês desde quase o início da nossa conversa. A Esplanada dos Ministérios é uma obra de arte. E eu pego duas dimensões da obra de arte, seguindo o meu querido mestre Evaldo Coutinho. A dimensão da beleza e a dimensão da filosofia. Porque para Evaldo, a obra de arte não apenas agrada à vista. Sim, ela precisa agradar à vista. Mas ela também precisa necessariamente incluir uma filosofia. E Evaldo é radical. Ele vai longe a ponto de dizer que toda filosofia é uma obra de arte, assim como toda obra de arte é uma filosofia. Então, a Esplanada, eu estou utilizando agora uma frase de um verso de um poema
romântico chamado John Keats, traduzido magnificamente por Mark David Reed para o livro de Oscar Niemeyer, que eu pedi a ele, para o livro de Brasília, Cidade Moderna, Cidade Eterna. Eu encerro o livro com esse verso, que no original é A thing of beauty is a joy forever, que Mark traduziu magnificamente e diferente das traduções originais, como o que é belo é deleite eterno. E é uma filosofia porque tem uma visão que é uma visão do mundo apolínea, e que é a minha, enfim. E visão apolínea por quê? Porque Lúcio Costa, diferentemente de Oscar Niemeyer, ele confronta a natureza. A começar pela Esplanada dos Ministérios, que é construída em cima de um terraplano de 5 metros de aterro, 5 metros de altura, negando, portanto, o relevo natural. Mas se vocês quiserem pegar e expandir isso para o plano piloto, vocês vão ter as duas asas absolutamente simétricas, de mesmo tamanho, um módulo das superquadras, que é um quadrado repetido ao longo dos eixos estruturais, etc., etc., etc. Ou seja, sempre uma filosofia apolínea presidindo os vários atributos da proposta de Lúcio Costa. Demais, como diria Machado de Assis, a esplanada o emocionará pelo deslumbre que os humanos sempre se tiram por tais lugares, pois, e agora vou citar um outro filósofo, Alain de Botton, suíço-inglês, essa lição está escrita nas pedras do deserto e nos campos de gelo dos polos. Ela está escrita em termos tão grandiosos que nos podemos afastar desses lugares, não arrasados, mas inspirados pelo que está além de nós, privilegiados por nos submetermos a exigências tão majestosas. A noção de assombro pode até acabar se transformando gradualmente num desejo de culto. Bom, obrigado, gente, era isso.